Olá, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Muitos aí já sabem quem eu sou e eu vou estar falando o meu nome para aqueles que ainda não sabem quem sou eu. Eu sou a Fabrícia Leodina e estou aqui nesse canal, um canal que ousou e ousa um pouquinho falarmos sobre autoestima, autocuidados, autocura, autoconsciências, e a gente vai estar falando sempre um pouquinho, cada vez que a gente se encontrar, vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Todos os assuntos que a gente for falar aqui, vocês podem ter certeza que é para nos ajudar na nossa caminhada, para nos ajudarmos a sermos pessoas melhores. E o frio? Como é que tá o frio aí, meus queridos? Vocês estão reclamando muito sobre o frio? Vocês estão reclamando ou estão passando por ele se agasalhando, cuidando da saúde, sem reclamar? O segredinho da vida, dois segredos da vida, é passarmos pela vida sem reclamarmos. É fácil? Não, não é fácil, porque a gente sempre, na maioria das vezes, se foca naquilo que nos falta, naquilo que nos incomoda, aí a gente vem a reclamar. Mas não, a gente tem que fazer ao contrário. É nos focarmos em tudo aquilo que nós já temos, que graças a Deus, abaixo de Deus, temos muitas coisas para agradecer, não é mesmo? Mais coisas para agradecer do que coisas para reclamar. E esse ano o frio fez o que a gente esperava de um frio, né? De uma estação de inverno, porque por mexermos muito na natureza, há muito tempo que não tínhamos frio. Mas hoje a gente não vai se adentrar nessa questão da temperatura. Hoje a gente vamos falar um pouquinho assim, de outro assunto. E para aqueles que me conhecem aí, há um barulhinho, olha o barulhinho sagrado da nossa água. Mesmo no inverno, meus queridos, nós precisamos nos hidratarmos, tá bom? O corpo não pede muita água, mas fica esse tempo seco e a gente precisa estarmos nos hidratando. Ainda mais nós aí que já passamos dos 50, não é mesmo? Então, tchim. Se não pegaram a água de vocês, aqueles que estão chegando pela primeira vez, pausa o vídeo aí, vai lá, busquem a água de vocês, porque também esse trabalho que a gente não vê, toda a nossa fala, toda a nossa energia de amor, são vibrações que a gente vai estar emanando para a nossa água, emanando amor, emanando paz, emanando luz, emanando autoconsciência, que essa água, além dela ser pura, ela possa ficar mais pura ainda. E a gente vai tomando durante o vídeo, tá bom? Pega a água de vocês. Me dê licença que eu vou tomar um pouquinho, tá bom? Um pouquinho ou quase tudo dela. A gente vai tomando, né? E a gente automaticamente, ao tomarmos a água, a gente já sente que a nossa voz fica até mais macia, que a nossa garganta agradece. Então temos que agradecer a Deus, né? Tudo que Ele criou foi para nos ofertar, foi para fazer com que nós fiquemos bem aqui na Terra. Então vamos nos utilizar de tudo que Ele criou para nós, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho, agora dia 25 de julho foi dia do escritor.
Então a gente vou ler aqui um pouquinho para vocês sobre esse assunto. Nós vamos dar uma pincelada, até mesmo porque eu não sou especialista nos assuntos que eu venho falar aqui. Eu venho trazer apenas minha tímida, né, visão sobre sobre os assuntos que a gente escolhe para falar aqui. Mas dizer assim que a gente é craque, que a gente é fera, não. Deixa eu acender aqui que eu não tô, agora eu acendi. A gente não está muito acostumada com essa amada tecnologia, aí acaba que o que pode nos beneficiar, eu acabo esquecendo de fazer. Luz, né? Que a luz artificial possa, ao juntar com a nossa luz divina, possa ficar tudo em pleno amor, tudo em plena expansão das nossas consciências. Então, o que vamos falar aqui hoje é sobre a leitura. Um pouquinho, porque se a gente for adentrar mesmo nesse assunto, sobre a pergunta que eu fiz lá no Google, sobre as pesquisas que a gente faz, tenho também noção de que são pesquisas bem rasas, porque se a gente for adentrar mesmo no assunto, é assunto que seriam vários vídeos. Bom, então a gente vem aqui trazer uns pequenos lembretes, como um beija-flor. Hoje entrou um beija-flor lá na nossa cozinha. Veio, deu um passeio e foi. Então a gente também está fazendo isso. A gente vem, dá um passeio, fala um pouquinho sobre o assunto. Gostaria até que vocês interagissem mais, falassem nos comentários, mas eu não sei se vocês são tímidos, não sei. Mas uma hora a gente chega lá, uma hora a gente vai poder estarmos conversando até mesmo do que vocês forem escrevendo ali, eu estar falando também, escrevendo, tá bom? Mas está tudo certo. Tudo que nos acontece está na sua mais perfeita ordem. Embora possa parecer que está tudo na desordem, mas o nosso Pai amantíssimo, que não dorme, Ele está vendo tudo e está tudo na mais perfeita ordem. Mesmo que a gente não entenda essa ordem, mas Deus é Deus e Ele sabe o que Ele faz, não é mesmo? Então vamos aqui para a nossa pequena pesquisa. Aí eu perguntei lá assim, quais são os últimos dados sobre a leitura no Brasil? Agora que a gente até, né, nós escrevemos, temos que apresentar para quem ainda não conhece, né, o nosso livro, com quem você pensa que está falando. A gente timidamente, né, ousadamente fez esse livro. E antes mesmo da gente estar fazendo esse livro, a vida toda eu fui, sou e espero continuar sendo uma leitora ávida, uma leitora em plena expansão. Estou sempre buscando alguma coisa, estou sempre buscando ler. Então esse convite também do que a gente vai falar aqui é um convite para vocês. Voltem para as leituras, tá bom? Então vamos lá. Quais são os últimos dados sobre a leitura no Brasil? A resposta. Os últimos dados sobre leitura no Brasil mostram uma queda no número de leitores e na média de livros lidos por ano. O país tem mais não leitores do que leitores. E a média de livros lidos por ano é a menor da história. Então, vocês já pensaram? Já pensou? O quanto milhões que somos e caiu? Tem mais não leitores do que leitores? Há um pouco tempo atrás, os leitores eram acima dos não leitores. E agora, como que está ao contrário? O que está acontecendo conosco
que a gente está deixando esse hábito que é um remédio saudável, de lado? Por que estamos deixando a leitura de lado? Aí, continuando. Nessa pesquisa, aponta vários e principais pontos. E um dos que me chamou a atenção é para mim de amargar. É a nossa famosa frase. Qual é aí, meus queridos, a nossa famosa frase que a maioria das pessoas acha um charme falar isso? Bom, eu não sei se acho, mas para mim soa como se fosse um charme. Qual é? Qual é a nossa famosa desculpa quando a gente não quer fazer algo ou quando a gente não se interessa por algo? O que a gente fala? Falta de tempo. Eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. E eu realmente sei que a vida de muitas pessoas é um atropelo. É corrida mesmo. Mas e as prioridades que a gente precisa ter? Vamos colocar prioridades na nossa vida, porque senão a vida vai nos atropelando, vamos fazendo um monte de coisas que não nos faz bem, e aquilo que não nos faz tanto bem, a gente tem tempo para fazer. Meus queridos, eu amo vocês. E se estou falando isso, olha, da onde saiu essa pessoa? Do nada vem falar algo assim comigo. Eu falo de coração, eu falo por amor, porque o que me fez e me faz bem, eu quero compartilhar com vocês e gostaria que fizesse bem para vocês também, tá bom? Então aqui, a famosa frase falta de tempo. E outro também que é preocupante é a falta de interesse. Muitas pessoas não têm interesse em ler, não aprenderam, não desenvolveram esse gosto pela leitura, que a gente sabe também que isso é algo que às vezes faltou, a escola está desenvolvendo, faltou a família estar desenvolvendo esse gosto pela leitura. E sabemos também que às vezes a família, a escola, a sociedade incentiva e muitos realmente não gostam, né? Não estamos aqui para apontar dedos para a família, a sociedade, a escola, não. A gente só está debatendo um assunto, tá bom? Então, né, a falta de tempo e a falta de interesse são os principais motivos apontados pelos não leitores. Maioria das pessoas não lê livros. E deu também lá na pesquisa que o livro mais lido é a Bíblia. Que bom, né? Que bom que tem bastante pessoas que pelo menos leem a Bíblia, né? Mais da metade dos brasileiros, e às vezes a voz é tem que fazer os exercícios. Mais da metade dos brasileiros não leu nenhum livro no último ano, segundo pesquisa da CNN Brasil. Olha só isso, né? Dos últimos anos, muitas pessoas que acho que nem passaram por perto de um livro. Tadinho dos livros, né? Com tantos conteúdos maravilhosos guardados lá dentro deles, que a gente pode beber daquela fonte, e estamos deixando de lado os nossos queridos livros. Sabemos também que tem muitos livros, né? A gente tem que saber selecionar. Qual é aquele livro que realmente vai expandir nossa consciência, vai nos trazer paz, vai nos acalentar, porque o livro é assim, o livro é um amigo para todas as horas. Todas as horas que você precisar dele, ele está ali. É só você recorrer a ele, que ele está ali prontinho para ser aberto, para a gente poder estar bebendo daquela fonte. Então, olha só isso. A queda do número de leitores é mais acentuada entre as classes mais altas e com maior nível de escolaridade. Olha só, não é só aquelas pessoas que nem chegaram à escola que não estão chegando aos livros, não. São aquelas pessoas que já alto patamar, né, da intelectualidade, já estudaram, fizeram suas faculdades,
doutorado, essas categorias aí subindo. E muitos não, nem eles estão chegando a ler os livros. E a gente assim fica achando isso um dado muito preocupante, porque a leitura, o hábito de ler o livro, ele é um remédio, ele é um remédio. É um remédio para curar nossas mentes, nossas almas. E aqui está, se buscarmos os benefícios da leitura, vamos perceber nitidamente o quanto estamos perdendo. Vou citar apenas 3 benefícios, e esses benefícios não sou eu que estou falando, não somos nós. Lá na pesquisa, tem vários os benefícios, mas eu peguei só 3 para a gente não estender muito o nosso vídeo. Enriquecimento do vocabulário e linguagem, redução do estresse, prevenção de doenças como Alzheimer e outras doenças. E a ironia é nos encontrarmos tão estressados, porque a gente, no decorrer do tempo, dos anos que vão se passando, a gente vai ver que a tendência é cada vez mais estarmos estressados. Então, isso é um dado também preocupante. As pessoas estão com esse estresse todo, com essa correria, com essa busca, né? Cada um sabe o que está buscando, né? Mas às vezes a gente já até encontrou algo muito maior do que a gente busca, que poderia nos dar paz, que poderia nos trazer tranquilidade, mas a gente ainda está em busca do ouro, né? Um ouro perdido aí no tempo, no mundo, sendo que o ouro maior está dentro de nós. Falamos sobre isso aqui no nosso livro, né? Sobre essa busca pelos brilhantes no mundo. E o verdadeiro brilhante, o verdadeiro ouro, está onde a gente não procura, está bem perto, bem pertinho, dentro de nós, não é mesmo? E essa semana eu estava conversando com uma conhecida, ela encomendou o nosso livro, eu fui até a casa dela, ela é a minha vizinha aqui da rua de baixo. Fui levar o livro para ela. E eu falei assim, ô fulana, eu espero imensamente que você não só apenas compre esse livro, mas que você possa realmente ler o livro. Ela, não, eu vou ler sim, eu vou ler. Inclusive, eu estou muito desgarrada da leitura. Às vezes eu quero ler, mas quando eu vejo, aí eu sento, faço o que tem que fazer, sento no sofá, automaticamente para onde que eu vou? Para onde que nós vamos? Para a tecnologia, essa abençoada tecnologia. A gente corre para o nosso celular. E a gente assim está tão viciado no celular, estamos tão obcecados, que a gente está deixando de fazer muitas coisas importantes por causa de celular. Até mesmo a convivência na família, a gente está deixando muito a desejar por causa do celular. É importante o celular, a tecnologia, essa abençoada tecnologia que veio para revolucionar, que veio para nos ajudar. Sim, é importantíssimo, mas a gente precisa aprender a dosar as coisas. Aqui em casa, quando vou dormir, eu deixo o celular lá no andar de baixo. Porque, a não ser às vezes que eu estou um pouquinho na cama e quero mexer, aí mexo, mas procuro não estender muito tempo, porque senão na hora a gente tem que se preparar para dormir. E se a gente vai na tecnologia, vê aquele um monte de notícias e logo já vai dormir, mesmo que a gente ore, o nosso cérebro vai estar impregnado com aquelas notícias que, na maioria dos casos, não são lá grandes, boas notícias. Então, assim, a gente tem que dosar. Vamos, meus queridos, vamos guardar um pouquinho o celular, vamos pegar um pouquinho para a gente ler. Vamos ler, temos tantos escritores maravilhosos,
muito mais homens, né? Mas também temos poucas mulheres e boas, né? Então vamos buscar por eles, por elas, vamos revolucionar o mundo com os livros, com os bons livros. Então aqui é isso. A gente falou um pouquinho desse dia do escritor, que se a gente fosse falar dos escritores, ficaríamos dias e mais dias falando sobre cada um deles. Então, assim, para finalizar, nós escolhemos, porque assim, esse assunto, ele é um assunto que ele precisa ser conscientemente analisado. A gente tem que analisar esse assunto dos livros, da leitura, desse desenvolvimento que a escola precisa estar fazendo, oferecendo mais espaços, né? Um campo lá, uma biblioteca, onde as crianças já desde pequenininho possam estar em contato com o livro. Então a gente precisa estarmos falando muito, uma consciência bem abrangente sobre os livros, porque os livros são um achado. Ai de mim, Fabrícia Leodina, se não existissem os livros. Por tudo que eu já passei na vida, sei que vários também já passaram, conto um pouquinho da minha história no livro, que pode ser também um pouco da sua história. Ai de mim se não fossem os livros. Eu acho que eu já teria até desencarnado, já teria falecido, porque eu não ia aguentar essa aridez do mundo, do que me foi apresentado, desse mundo que é vasto, mas o que foi me apresentado foi aridez, foi escassez. Então, ai de mim se não fossem os livros. Quando eu não tinha dinheiro para comprar os livros, eu era sócia de uma biblioteca do SESC, e toda semana eu estava lá, pegando livros emprestados. Benditas são essas bibliotecas que emprestam os livros para aqueles que não têm ainda condições de comprar. Então, assim, eu estou falando para vocês de um assunto que enche meu coração de amor, de alegria, de sabedoria e de gratidão. Tenho muita gratidão pelos livros. E para a gente finalizar nosso vídeo, porque a gente nunca vai conseguir, né, encerrar sobre esse assunto, é apenas para encerrar o nosso vídeo, porque já vai ficando ali grandão e tem muita gente que não gosta. Mas nós estamos aí para falar livremente aquilo que o nosso coração está cheio, e para encontrar aqueles que estejam com o coração cheio também, plenos de amor, com abertura para nos receber. E para a gente encerrar esse vídeo, nós vamos encerrar com a poesia de Mário Quintana. Então, ele nos diz assim: naquele dia fazia um azul tão límpido, meu Deus, que eu me sentia perdoado para sempre, não sei de quê. Olha que lindo. Vamos ler mais uma vez? Naquele dia fazia um azul tão límpido, meu Deus, que eu me sentia perdoado para sempre, não sei de quê. E viva a poesia, e viva os nossos escritores do passado, do presente e do futuro. Muita paz, meus queridos, muita luz, muito amor. Tem algumas pessoas poucas pessoas me falaram que não estão gostando muito desse assunto para onde eu estou levando, de paz, de luz, de consciência, de amor. E eu falo assim, meu querido, minha querida, você é livre para escolher aquilo que você quiser, aquilo que se afiniza com a tua alma. Vai em paz, vai em paz. Tá tudo bem. Se a sua energia não bater com a nossa, tá tudo bem.
estamos aí. Vai com Deus e nós também ficaremos com Deus. E por que não falarmos de Deus também? Ser a causa primeira de tudo. Não é mesmo? Se eu estou aqui, se nós estamos aqui, eu sei que é um monólogo, mas se eu estou aqui e você está aí do outro lado, é porque esse alguém muito grandioso nos criou, não foi mesmo? Inclusive fomos num show do Jota Quest, eu amei, uma energia poderosa. E ele falou sobre Jesus lá, eu amei, porque está faltando isso. As pessoas acham que Jesus, que Deus é separado da nossa profissão, do nosso dia a dia. Não. Deus e Jesus está aqui, ó, dentro de nós, pulsando no nosso coração, na nossa alma. E a gente já passou da hora de termos que falar sobre isso também. Muita paz, muita luz, muito amor. Gratidão.